Estamos acompanhando que São Paulo está em alerta para temporais desde o fim da semana passada. E agora, então, esses alertas estão sendo intensificados. Vamos entender como esse cenário vai se desenhar nos próximos dias com o Marco Antônio Mendes. Marco, chega aqui, porque tem chuva prevista para os próximos dias, é isso? É isso, Pedro. Boa noite para você e para você que acompanha a gente também. Pois é, chuva que cai hoje desde o comecinho dessa tarde. Em alguns bairros a chuva está vindo mais forte, né? Mas o que está acontecendo para todos esses alertas de temporais seguidos? Vamos acompanhar aqui comigo nessas imagens aqui de satélite. Veja, tem uma frente fria que está avançando aqui sobre o sudeste do país. Essa frente fria que se originou no sul do Brasil na sexta-feira e vinha então se deslocando muito lentamente até chegar a essa região. Por onde essa frente fria está passando, então ela vem provocando chuvas. Ontem, só para a gente ter uma ideia, foi um dia bastante chuvoso em várias cidades, tanto de Santa Catarina quanto do Paraná também. Então essa frente fria começa a avançar agora para São Paulo e também para o Rio de Janeiro. Só que essa frente fria que chegou ao sudeste vai ficar parada, praticamente estacionada uns dias por aqui. Isso, então, deve provocar chuvas mais intensas ao longo da semana. Vamos dar uma olhada na nossa imagem ao vivo, nossa câmera ao vivo, direto da Avenida Paulista. Tá um chove para desde cedo. Em alguns momentos essa chuva caiu até um pouco mais forte. Nesse momento ela não está tão intensa assim. A Avenida Paulista, que hoje ficou fechada para carros, agora, então, voltou a abrir. Mas o que a gente viu hoje um pouco mais cedo foi muita gente aproveitando o sol também, um dia de folga, de domingo, passeando, curtindo com a família e os amigos. E aí ali no meio da tarde, então por volta das 2h30, 3 horas, caiu então essa chuva que pode se intensificar inclusive ao longo da noite. Temperatura hoje ficou ali por volta dos 29 graus, mas a sensação era de tempo muito abafado, com aquela umidade passando dos 65%. Vamos dar uma olhada então agora no nosso radar meteorológico, porque ele mostra os pontos de São Paulo em que a chuva está sendo captada neste momento pelo radar. E não só na capital, mas também nas cidades que ficam aqui na redondeza. São vários pontos de chuva, tanto que a gente está vendo aqui na região metropolitana, no litoral também, interior de São Paulo também, muita chuva nesse momento, que a gente consegue ver aqui uma chuva um pouco mais forte na região de Sorocaba, Campinas, na região aqui também do Vale do Paraíba, também essa chuva um pouco mais intensa. E aqui em São Paulo, especificamente, o CGE, que é o órgão da prefeitura que vem monitorando o clima, colocou a cidade em estado de atenção para alagamentos durante praticamente toda essa tarde. Nesse momento, então, a situação está voltando ao normal. Choveu mais intensamente em parte da zona oeste, zona leste da cidade. No geral, essa chuva ela acaba sendo bem generalizada, mas está perdendo força. Só que essas próximas horas ainda devem se manter ainda um pouco mais chuvosas. E aí, a gente sempre lembra, né, que numa situação como essa, é importante evitar transitar em ruas alagadas, ficar num lugar um pouco mais seguro, esperar essa chuva passar. Claro que às vezes esse temporal pode ficar um pouco mais extremo do nada, mas sempre que a gente puder evitar correr esse risco, hein, Pedro? Melhor evitar essa situação. Sem dúvida nenhuma, Marco. Inclusive, as chuvas que estão atingindo a cidade de São Paulo já fizeram com que a partida, por exemplo, do Campeonato Paulista entre São Paulo e Corinthians no estádio do Morumbi, zona oeste de São Paulo, ela teve que ser adiada porque a água estava tomando conta ali da região do estádio, do campo, enfim, uma chuva muito forte ali na região do Morumbi. Marco, o que a gente pode esperar para a semana que começa em todo o país? Tem chuva prevista para as outras regiões do país? Pois é, Pedro, a gente teve uma semana aí que passou de dias muito quentes, né? Era um calor até que passou acima da média para essa época do ano. E a gente teve até uns dias um pouco mais secos, com uma chuva assim meio irregular. E o que a gente vai ver então nessa semana, a última de janeiro, é uma mudança bem geral. Acompanhe comigo aqui nesse resuminho que a gente fez da previsão para toda a semana. A partir de hoje, então, a gente volta a ter aquele clima um pouco mais típico de verão, quente, mas não tanto assim, com aquela possibilidade de uma chuva melhor distribuída entre as regiões. Vamos ter também muita nebulosidade e chuvas no sudeste e também no centro-oeste. E essa aqui acaba sendo uma notícia até boa
porque em algumas áreas esse janeiro, gente, está devendo chuva. Com essa condição, então, a gente vai ter até um certo breve alívio no calor em praticamente todo o país. Não vai chegar a ficar assim friozinho como nas primeiras semanas do mês, mas só de não ficar tão quente como a gente estava nesses últimos dias, claro, isso acaba já ajudando, né? Já na região norte do país, o que a gente vai continuar vendo ainda é a interferência e a influência de um corredor de umidade, que vem provocando chuvas mais intensas e que vai continuar atuando ainda. Vamos dar uma olhada, então, como é que fica o mapa do acumulado de chuva ao longo da semana. Veja, nessas áreas que estão em azul um pouco mais escuro aqui no mapa, isso aqui significa que a chuva vem com um pouco mais de intensidade, um pouco mais volumosa durante essa semana. Então, atenção principalmente aos estados do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, também sul de Goiás, porque os volumes podem chegar aqui aos 100 milímetros até o fim da semana. E essas chuvas assim um pouco mais constantes, elas podem trazer preocupações, como risco de alagamentos e até deslizamentos de terra, né? Muita chuva também está sendo prevista para toda a região norte do país. Nessa região aqui, essa chuva acaba sendo bem característica dessa época do ano, podendo inclusive ajudar a melhorar os níveis dos rios, dos reservatórios, trazendo um pouco mais de umidade para o solo. Essa região aqui, a gente lembra, né, durante o ano, durante o inverno, acabou sofrendo muito com a seca, com as queimadas. No restante do país, o que a gente vai ver são pancadas um pouco mais irregulares, principalmente no Nordeste, em que a chuva ela vem com muito pouco volume, muito pouca intensidade também. Para amanhã, especificamente, grande parte do Brasil fica em alerta de temporal ao longo do dia. Vejam toda essa grande área que está aqui em amarelo no mapa, desde o norte do Paraná até o sul de Minas, grande parte do centro-oeste, praticamente toda a região norte do país, chegando inclusive ao estado do Ceará. Esse alerta aqui indica atenção para chuva um pouco mais moderada e até forte em algum outro momento. Ventos que podem vir ali de 40 a 60 km por hora e tem chance também de queda de granizo. Nessa condição, como a gente vê aqui, o Instituto Nacional de Meteorologia indica um risco baixo de corte de energia elétrica, poucos pontos de alagamentos e até eventuais quedas de galhos e também de árvores. Mas a gente sabe, né? Os temporais podem surpreender em algumas regiões, podem inclusive acabar vindo um pouco mais fortes. Fica aí, Pedro, sempre aquele alerta, né? Olhou para o céu, viu que a nuvem está um pouco mais escura, o tempo começou a mudar, melhor se proteger. Eu estava olhando, inclusive, aqui na nossa janela do nosso estúdio aqui em Brasília, que está vindo uma nuvem carregada em direção aqui ao plano piloto. Você sabe, Marco, que aqui em Brasília a gente está na fase de reclamar da chuva, porque são dois momentos distintos aqui em Brasília. A gente passa 6 meses reclamando da seca, depois 6 meses reclamando da chuva. A chuva tá caindo forte aqui nestes últimos dias. Inclusive, Pedro, eu lembro muito bem das imagens e que o gramado de Brasília estava extremamente seco. Já voltou a ficar verdinho? Como é que tá? Já tá verdíssimo, porque aqui é o seguinte, fica seco nesse período de seca, mas quando volta a chover, no quarto, quinto dia ele já está verdinho de volta. A gente agora, como eu disse, está no período de reclamar da chuva aqui em Brasília. A cidade, inclusive, convive tanto tempo com a seca que ela é pouco adaptada para o período de chuva. Então, em vários momentos, a gente tem que ou usar o guarda-chuva ou enfrentar a chuva para se deslocar. Obrigado, Marco, pela sua participação, viu? Até mais, Pedro. Uma ótima semana para você e para quem acompanha a gente também.